Muita gente não percebeu, mas estamos vivendo algo que foi profetizado há algum tempo. Aí, mais ou menos um mês atrás. O profeta Reginaldo Rolim falou sobre algo que acabou de acontecer, está acontecendo, e você vai ficar com certeza chocado com tudo que vai ser falado. Bora então assistir esse trecho, depois nós vamos a um vídeo do Gustavo Gayer falando a respeito exatamente daquilo que o profeta falou. Bora então assistir. Não se esqueça, compartilha, comenta, se inscreve, deixa seu like, é importante para o canal. Ó, o vídeo é esse aqui, tá? Eu vou colocar aqui para você esse trecho e aí a gente vai ouvir o que será falado, tá bom? E aí você vai tirar as suas conclusões juntamente comigo. Aí você tira as suas conclusões e fala para mim se você acha que realmente tem a ver ou não. Presta atenção nisso. Conta para eles essa parte, e essa parte específica, que tem que ter oração, muito, mas muita oração, triplicada não, eu digo até setiplicada. O martelo eu via, descia, o martelo estava preparado para ser batido o decreto, sabe? E milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas cantaram o hino da vitória. Isso eu vi. Mas aí o senhor disse, agora vem cá, não tem aquele quê? Sabe? Era um sonho que aí eu digo assim, nessa parte, meu Deus, eu não sei nem se eu qualifico como sonho. Aí o senhor disse, é sonho. Eu ia dizer que era, mas o senhor tampou isso, não é sonho. E aí eu vi que quando a Câmara dos Deputados, né, aprovavam, né, a anistia, vocês se lembram que eu dizia diversas vezes, me ajuda aí, gente, por favor. Vocês lembram? Porque vocês, quando participam, vocês são Presta atenção que eu vou explicar para você, hein? testemunha para outras pessoas que estão começando a nos seguir hoje. Olha, compartilha o link aí com mais 7.000 pessoas. Compartilha com teu amigo, com teu irmão, com teu vizinho, com o grupo do colégio, da faculdade, do trabalho, da igreja, sabe? Da tua comunidade que você faz parte, da tua crença, da tua religião. Compartilha aí, pede para eles assistirem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não esquece de deixar o likezinho de vocês, que é a curtida de vocês. Isso aí. Vocês percebem que eu não estou normal hoje, eu estou numa alegria do Espírito tão grande, porque o sonho foi muito mais real, foi o mais real que eu já vi. É como se eu estivesse vivendo o povo liberado, o povo solto, o povo com as suas penas perdoadas e etc, sabe? É um negócio assim muito lindo. Vocês lembram que eu disse assim em diversas lives, eu disse assim, olha, eu não vejo Bolsonaro elegível por vontade própria de qualquer autoridade ou de qualquer ministro. Vocês lembram disso? Vocês lembram? Vocês lembram disso? Eu disse que eu não via Bolsonaro assim, dessa forma. Quem lembra disso, diga eu. 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 Vocês lembram disso? Então deixa eu dizer uma coisa. Quem lembra, diga eu. Deixa eu ver aqui vocês aqui, porque parou aqui vocês. Deu uma paradinha aqui na esquerda de vocês. Mas quem lembra, vai colocando eu aí, talvez vá subir novamente, né, os comentários de vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu disse, eu não via Bolsonaro eleger por parte de qualquer autoridade, que seja, nem tampouco ministro. Mas ele vai ficar, porque Deus vai criar uma situação favorável para que Presta seja. atenção. Isso aí eu já digo há mais de 9 meses atrás, disse em dezenas de lives. E aí o Senhor diz assim, agora peça para que não chegue a esse ponto, precisa de oração. Precisa de oração. Precisa de muita oração, e é essa oração que eu quero dizer para vocês o quê? Quando eu via aquele martelo descendo, quando eu via aquilo acontecendo, quando eu via aquele martelo e aquela anistia, e o martelo descia e decretava, né, segundo que todos vocês pediram naquele tempo, né? Olha só, ele vai falar sobre duas situações. Eu preciso explicar. Ele está falando sobre este tema, ok, da anistia, mas depois você vai ver que ele vai falar anistia ou um outro decreto, que aí ele já está vendo algo diferente da anistia. Então preste atenção, a anistia vai estar ficando enrolado, o pessoal está enrolando porque não querem soltar, não quer fazer isso, não quer que isso dê certo, né? O pessoal aí, você sabe quem que eu estou falando. 2 lives atrás, né? E Deus decretava. Aí eu vi o seguinte, era como se os deputados aprovassem. Eu digo, não pode, Senhor, isso, não pode. Aí o Senhor disse, se acontecer isso, literalmente está criada uma guerra sem precedente entre os 3 poderes que não irá acabar bem. O que acontecia? Quando era aprovado Olha isso, já está acontecendo isso, né? aquilo ali,
ou anistia, ou qualquer outra lei que venha ser amanhã da Câmara dos Deputados, porque a Câmara dos Deputados é quem cria a lei e aprova, e também o Senado. É isso que eu queria colocar para você. Além da anistia, que já está essa briga grande, já criou esse atrito, porque foi aprovado ali, eles ficaram pela quantidade de votos, e eles ficaram enrolando para votar isso, estão tentando tirar votos, fazendo isso ir para frente, ficar enrolando isso, né? Além disso, também ele falou o outro decreto. Se você não sabe, teve uma situação onde o Bolsonaro estava junto com outros nomes ali para ser dentro de um processo, né? E esse processo foi meio que deram um tempo nesse processo, né? E o Bolsonaro, assim, na verdade, acabaram com esse processo na votação lá. E o Bolsonaro estava junto, então ele não pode ser preso ou processado até 2026. Mas você vai ver o que está acontecendo e o que o apóstolo está falando. Preste atenção, porque tem mais coisa, mais detalhe que ele vai falar aí que eu vou passar para você aqui no vídeo do Gustavo. Era como se a autoridade judiciária não aceitasse aquilo ali. Não aceitasse. Aí o senhor disse, se isso acontecesse... Judiciário são os ministros aí, tá? Os juízes que pensam que mandam no Brasil. Aí vai abrir uma guerra sem precedente, e aí é o que tá não é coisa agradável. E isso, por quê? Porque eu vi um espírito. Esse espírito que estava posicionado no meio dos três poderes, tentava se levantar e dizer assim, mesmo que aprove, nós vamos rasgar isso aqui e não vamos aceitar. Olha aí. E isso não pode acontecer. Porque isso é inconstitucional, é tudo. Não pode acontecer. Eu vi isso acontecendo. Eu vi isso acontecendo. No sonho. E é o que eles estão falando aí, inconstitucional. Não é inconstitucional. É constitucional. E eles estão tentando de todas as formas. Essa foi a parte que eu disse, Senhor, aí o Senhor disse, é sonho. Eu ia citar que era um pesadelo. Mas o Senhor disse, não, é sonho. É sonho. Vocês estão aí comigo? Se vocês estão aí comigo, dá um glória. Dá um glória se vocês estão. Amado, bora então ver o vídeo com... Vou deixar o vídeo agora com Gustavo Gaia, para você olhar e analisar se tudo que o apóstolo falou não é o que está acontecendo. Então preste atenção do começo ao fim deste vídeo do Gustavo Gaia, para você tirar a sua conclusão e daqui a pouquinho eu volto. Nessa quarta-feira, a Câmara dos Deputados, numa votação histórica, deu um passo adiante para resgatar o mínimo de dignidade e da honra da Câmara dos Deputados, que há alguns anos vem sendo destruída por decisões monocráticas, por decisões autoritárias da Suprema Corte Brasileira. Nessa quarta-feira, nós votamos para suspender a ação que o STF, um teatro, aquele absurdo desse julgamento que fabricaram para tentar prender a oposição, Bolsonaro e os seus aliados. Algo que a população brasileira já vê como sendo uma perseguição criminosa liderada por Alexandre de Moraes. Então, 315 votos, são 315 deputados federais, uma votação histórica, daria para aprovar um projeto de emenda constitucional. Votaram, né? 315 deputados votaram para suspender a ação do núcleo no qual Ramagem faz parte, que está lá dentro Braga Neto e Bolsonaro, de acordo com a Constituição. E a Constituição é clara. A Constituição, pelo menos nesse ponto, ela não deixa margem para dúvidas. Dependendo da votação, se aprovado, a ação penal deve ser suspensa. A ação penal, não um ou outro crime, não um ou outro réu. A ação penal deve ser suspensa. Uma ação penal que envolva um deputado federal. A Constituição criou isso porque os constituintes, as pessoas que criaram a Constituição, eles conseguiram prever que poderia haver no futuro um judiciário autoritário, poderia ser composto um Supremo Tribunal Federal com pessoas completamente ensandecidas e bêbadas do poder que queriam dominar o país, a nossa democracia. Então foi uma ferramenta criada justamente para essa situação. A situação onde haja perseguição jurídica, perseguição judicial contra parlamentares. Pois bem, acreditávamos nós que, caso o STF tentasse votar contra isso, ou derrubar essa decisão, seria uma ação de declaração de guerra absoluta ou de humilhação completa da Câmara dos Deputados. Se eles tentassem anular essa votação, seria nada menos que um golpe, um tapa na cara
da Câmara dos Deputados e uma declaração do seguinte sentido: a democracia no Brasil não tem mais representantes eleitos. Tudo é decidido pela Suprema Corte. E aí hoje, STF analisará a suspensão da ação contra a Ramagem na sexta-feira. Bom, algumas coisas erradas começaram a acontecer. Primeiro, o Alexandre de Moraes, o Zanini passou, né? E o Alexandre de Moraes decidiu isso aqui, ó. A ação penal 2668, que é a ação na qual o Ramagem faz parte, junto com o Bolsonaro, prosseguirá normalmente até a decisão da primeira turma. Primeiro, ele decidiu que a ação prosseguirá normalmente. Tá errado, a Constituição fala que ela deve ser imediatamente suspensa. E depois ele fala que a decisão será na primeira turma. Está errado novamente, porque a Constituição fala que deve ser uma decisão do plenário, ou seja, dos 11 ministros. E não apenas de metade, ou menos da metade, da Corte. Os 11 ministros deveriam votar. Os 11. E a ação penal deveria ser imediatamente suspensa. Nessa quarta-feira o Brasil celebrou porque foi um passo dado para acabar com a injustiça e para resgatar a prerrogativa da Câmara dos Deputados. O que aconteceu então? O STF vai ignorar mais uma vez a Constituição, vai rasgar mais uma vez a Constituição, vai humilhar o presidente da Câmara dos Deputados, que é o presidente Hugo Mota. Essa é a verdade. Desrespeito absoluto à Casa Legislativa. E o Alexandre de Moraes já deu o primeiro voto. Apesar da decisão da Câmara, Moraes vota para manter processo contra Ramagem por 3 crimes. Preste atenção. Alexandre de Moraes, ele não tapa na cara, porque ele está dando uma voadeira na cara do Hugo Mota, da Câmara dos Deputados. Desrespeitando o que já é de praxe, né? Desrespeitando a Constituição e decidindo. Olha, acabou, não quero saber o que 315 deputados votaram, tá? Nós vamos decidir que vai continuar tudo normalmente, o teatro vai continuar. O teatro da acusação com delação única de uma pessoa que foi torturada e ameaçada, que é o Mauro Cid. O teatro da minuta que não existe, nunca existiu e que ele declarou que não vai colocar. O teatro absoluto onde as pessoas, os réus, não têm acesso à defesa, onde os advogados não podem defender seus clientes. É uma perseguição nunca vista antes, que a Câmara dos Deputados tentou suspender, usando uma prerrogativa constitucional. O Alexandre de Moraes está cuspindo na cara dos deputados, dizendo, não, vai tudo continuar, porque o nosso plano é prender Bolsonaro antes de 2026, e para que isso aconteça, a gente vai ignorar a Constituição, o devido processo legal, todos os trâmites legais, porque nós mandamos no Brasil. Senhor Hugo Mota, com todo respeito, isso não pode continuar. Quando nós conversamos no ano passado, quando o senhor pediu apoio para ser o presidente da Câmara dos Deputados, a nossa principal requisição, a nossa principal demanda é voltar a ter no Brasil segurança jurídica, que a Constituição seja respeitada e que as prerrogativas dos deputados federais fossem resgatadas. De lá para cá, eles dobraram, triplicaram, quintuplicaram a aposta. Isso tem que parar. E aí, amado, o que você achou de tudo isso que o Gustavo Gayer falou? O que você pensa a respeito disso? Deixa aí seu like, compartilha, comenta, se inscreve. Seja educado e cristão e o seu comentário fica. Um forte abraço, Deus abençoe e até um próximo vídeo.